Olá, bem-vindos ao nosso vídeo da prática do módulo 8, onde a gente vai focar nas práticas com deslocamento de fase. Tá? Então, resumidamente é isso. Em detalhes, o que a gente vai ver? O deslocamento de fase lá no Multisim, então no simulador que a gente está utilizando. A gente vai ver o que é o modo XY, né, no osciloscópio, e as curvas, ou padrões, ou figuras de Lissajous. Agora eu vou ter um pouquinho de francês. E o modo XY lá no Circuit Simulator. A gente vai ter só uma noção para vocês saberem mais ou menos como que seria no osciloscópio. É o que chega mais perto com esse modo XY. Então a gente volta para o Circuit Simulator. Bom, temos aqui então eu mostrando, né, a prática lá no Multisim. Então eu botei as pontas de teste, né, lá que a gente coloca normal, e a gente roda a simulação, deixa elas pontas de teste com o periódico, né, e vai mostrar os dados aqui como a gente já fez várias e várias vezes. Tá? Eu quero comparar o da fonte com alguma coisa. Aqui no caso, eu quero comparar, né, com esse finalzinho aqui. Então eu tenho algumas opções. Eu posso mudar o trigger aqui, geralmente eu deixo no normal. Eu escolho a fonte de comparação. Então, qual que é o que ele vai adotar como referência aqui para começar no gráfico, né? Nesse pedacinho aqui. Então, eu estou dizendo que vou pegar a parte que está subindo, vou escolher a minha ponta de teste V2, que é o da fonte, como referência, e eu posso escolher os cursores. Eu posso deixar aqui no track e eu escolho os cursores, né? E aí eu escolho qual é a minha forma de onda. Aqui nesse axis, né, eu consigo nivelar as duas. E eu até poderia apagar o da corrente, como eu fiz agora, né? Eu venho aqui na minha ponta de teste do IR2 e eu botei, né, desselecionei. Com o botão do meio do mouse, eu posso dar o zoom na minha apresentação ali, né? Na minha apresentação, na minha simulação. E aí vai depender do que eu vou usar como referência, tá? Ali eu tinha usado o azul como referência, o da fonte, mas eu vi que está adiantado, né, a outra. Então, o que eu fiz foi mudar a referência, botei para o verdinho ser minha referência, fica mais fácil de eu fazer a comparação. E aí eu pego os meus cursores, vou dando zoom com o botão no meio do mouse, e eu vou tentando sempre colocar eles aqui em cima do eixo zero, né, no eixo real. E aí eu venho aqui embaixo e olho o valor do ΔX. Com esse valor do ΔX é o que eu vou usar para fazer os meus cálculos de defasagem. Então, de novo, eu tenho que vir aqui no meu gráfico, seleciono uma como referência, tiro as outras informações que não são úteis, deixo só as duas que eu quero. Aí toma cuidado, né, na hora de selecionar qual é qual. Tá? Mas feito isso, né, vou dando zoom, aproximo e está tudo certo. Tá? Em resumo é isso. Então cuidado aqui na hora, né? Vou até botar aqui para mostrar de novo. Cuidado aqui no menu do lado, tá? Com as opções. Aqui, tá? Por quê? O trigger aqui, se vocês não selecionarem, ele vai ficar para lá e para cá. Se vocês deixarem o edge the direction aqui, se ele quer pegar na subida ou na descida ou em qualquer um deles, eu geralmente deixo na subida, tá? Aqui são os gráficos, então o que eu quero plotar aqui na minha tela? Então
tensão, corrente, dependendo do quantas pontas de teste eu colocar, vou ter um monte de informação aqui, tá? Então, nem sempre é útil ter tudo. O cursor, tá? Ele pode ter o tipo, se eu quero no X, no Y, ou track, que pega os dois. Eu posso pegar, selecionar qual é a forma de onda que ele vai selecionar com cada cursor. E aí eu seleciono as duas que eu quero, tá? Aqui no Source, aqui em cima, eu vejo qual que vai ser a minha de referência ali na ponta, tá? Com tudo isso combinado e configurado corretamente, tá? Eu consigo vir aqui no meu ΔX, tá? Depois que eu já posicionei, né? Fiz certinho, lembrando de dar zoom para dar as corrigidas, eu venho aqui e esse aqui é a minha diferença de fase em tempo, né? É a diferença de tempo entre as duas formas de onda. Feito isso, a gente faz o que a gente fez na aula teórica. Tá? E aí a gente faz os cálculos, faz a regrinha de 3. No osciloscópio, tá? Não muda muita coisa. Os mais clássicos, como aqueles que eu falei, os primeiros, era o que a gente fazia. A gente pegava aqui, ó, né, ó, via aqui quanto, e o que que a gente fazia? A gente via a escala de cada quadradinho. Então, ó, eu sei que um quadradinho inteiro tem 2,5 microsegundos. Então, aqui, por exemplo, ele não tem um quadradinho inteiro. Ele tem 4 tracinhos de 5. Então, pode ser que tenha 4 quintos de 2,5 micro. Tá? Mas, enfim, depende também do zoom. Eu posso mudar o zoom aqui e ver melhor conforme essa distância aqui, quanto que ela é. E não dá para arredondar. Se vocês começarem a arredondar, isso dá uma boa diferença lá na hora de fazer os ângulos. Tá? Então, a gente quer saber mais ou menos, principalmente para conferir resultados. Né? A defasagem, o ângulo que a gente está vendo lá é justamente a defasagem. Tá? Então, é isso. Tá? É isso que a gente faz. Só para vocês terem a noção, né? Os osciloscópios atuais, eles mostram a frequência, eles calculam essa defasagem, fazem um monte de coisa para a gente. Tá? Mas a gente precisa saber o jeito normal, o jeito mais clássico. Então, a gente calcula quanto é um período, vamos dizer que a gente não sabe a frequência. Então, a gente vê aqui quantos quadradinhos. Opa, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de 2,5 microsegundos. Então, um período tem 15 microsegundos. Ah, beleza. E a diferença é que esse ΔT, ele tem 4 quadradinhos de 5. Então, 4 marcadores de 5. Então, eu posso dizer que tem 4 quintos de um quadradinho. É um jeito, né? Então, ele tem 2 microsegundos, né? Esse intervalo. Então, eu falo, ó, 15 micro, 360 graus. 2 micros, x. Quanto que eu tenho? 48 graus. Tá? Esse é um jeito de fazer. É o que a gente faz em osciloscópios mais antigos. O nosso tem como roubar um pouquinho com o menu aqui. A gente consegue botar para exibir essa informação para a gente. Tá? É meio roubado, mas dá certo também. Outra coisa que a gente consegue fazer no osciloscópio é o que a gente chama de modo XY. Tá? O modo XY permite que a gente veja a defasagem, dentre outras coisas. E o que é o tal do modo XY? Tá? Ele nada mais é que a gente plotar a amplitude de uma forma de onda em X versus a amplitude de outra forma de onda em Y. Tá? E aí a gente acaba tendo esse tipo de figuras, como a gente tem aqui no meio. Aqui, ó.
tá? Olha só, aquele ponto que vocês estão vendo ali no meio do caminho, ele é justamente a intersecção entre a onda que está na vertical com a onda na horizontal. Isso aqui é um modo que a gente tem dentro do osciloscópio que permite que a gente faça algumas coisas mais avançadas, tá? Essas figuras, esses padrões ou curvas, ou outros nomes que vocês encontrar, né, são as curvas ou figuras de Lissajous, tá? São padrões que acabam formando quando a gente faz justamente essa representação de uma forma de onda pela outra, tá? Quando a gente trabalha com um osciloscópio, é mais comum a gente escutar que a gente está fazendo o modo XY. Se vocês forem para outras áreas, porque não necessariamente precisa ser um sinal elétrico, pode ser sinal sonoro, pode ser mecânico, pode ser um monte de coisa, tá? Vocês às vezes vão achar como Lissajous, tá? Em inglês também é mais comum falar em Lissajous do que o modo XY, tá? Mas a gente vai falar modo XY, que é mais comum para a gente em eletrônica, tá? Muitas vezes vocês falam Lissajous, eles vão achar que vocês estão xingando eles. Agora, se for falar modo XY, a pessoa que mexe em osciloscópio vai entender, tá? Então é isso. Modo XY é esse plot, né? Que resulta na figura de Lissajous. Mas como que a gente usa isso? Vamos um passo de cada vez, tá? Então, Lissajous está aqui, ó, tá? Tem duas ondas, outra imagem de Lissajous, duas ondas defasadas em 90 graus, olha só, resulta num círculo bonitinho, tá? No osciloscópio vai aparecer da mesma forma. Tem algumas até que fica meio 3D, que fica rodando, tá? Então a gente tem vários padrões para tentar reconhecer aqui no nosso osciloscópio e cada padrão vai representar alguma coisa. Então a gente consegue ver a proporção do valor de frequência entre as duas formas de onda, tá? A gente consegue ver diferença de fase e a gente consegue ver até os valores de pico. Tudo isso com Lissajous, tá? Então é bem tranquilo. Entre aspas, né? Nem sempre é tão fácil entender o que está acontecendo, mas vamos tentar. Então, as figuras de Lissajous, aqui todas defasadas em 90 graus, né? Resulta nesse conjunto aí, ó, de padrões. Não estou ajudando muito, né? Mas olha só, os círculos aqui, as senoides, que têm a mesma frequência e estão defasados em 90 graus, elas produzem um círculo, né? Então, verde com verde, círculo, azul com azul, círculo, rosa com rosa, círculo. E na medida que a gente vai vendo, né, as outras, né, quanto mais para a direita eu estou indo, mais rápido é o meu círculo, né? O vermelhinho lá, ó, tá a jato. E olha só, os padrões entre elas vai ficando diferente, né? Ó, vai aparecendo como se fosse mais oscilações. Quanto maior a diferença entre elas de frequência, mais gominhos fica aparecendo, mais laços aparecem. Então, se eu tiver menos, vai ficando mais estranho, né? Mas olha só, vai formando, fica até às vezes meio difícil de ver, né? Mas olha só, quantos gominhos formam aqui, ó. Tá? E aqui forma de novo, ó. Vai fazer uma coisa assim. E isso geram padrões. Que padrões? Esses padrões. Tá? Então, uma forma, na verdade tem umas 2 ou 3 formas de fazer isso. Para ver as frequências,
né, achar a relação entre frequência entre as duas senoides, a gente vai contar quantos, um jeito, né, é contar quantos laços ou quantas vezes toca aqui em cima, né, quantas vezes é tocado. Alguns livros falam como quantas vezes, quantas retas tangentes aparecem nesses pontos. Outros falam quantas vezes tocam, né, em cima e quantas vezes tocam esse eixo aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação de 1 para 1, vai aparecer um círculo. Se eu tenho uma relação de 2 para 1, aparece esse 8, porque duas vezes os laços encostam. Aqui, ó, já aparece 3 vezes, então quer dizer que eu tenho uma relação de 3 para 1. E assim vai indo, tá? É a mesma coisa aqui, ó, essa figura da direita são os mesmos, tá? Só escritos de uma forma diferente. Então, ó, 2 para 1, 3 para 1, é o número, né, na horizontal e o número na vertical, de vezes que encosta. E eu consigo relacionar as minhas frequências, as minhas formas de ondas, por essa relação. Então, a frequência da minha forma de onda que está na vertical, ela vai me dividido pela frequência da horizontal, do que eu estou plotando na horizontal, me dá pela relação do número de vezes que toca a horizontal pelo número de vezes que toca na vertical. Então, olha só, por essa fórmula, eu tenho que o FV, né, para achar aqueles valores, é o FH vezes o NH sobre o NV. Tá? Então, vamos lá. Quem que é desse segundo? Ó, desse segundo eu tenho uma na vertical e duas na horizontal. Então, eu tenho uma na vertical, duas na horizontal, e aqui é a minha frequência da horizontal. Tá? Então, aquela lá, FV é duas vezes a frequência da minha forma de onda na horizontal. Aqui, ó, é a mesma coisa, ó, FV da vertical vai ser, eu tenho na horizontal 3 gominhos, 3 vezes encosta, então 3 vezes, uma vez na vertical, e eu tenho o FH. Então, justamente essa relação. E eu posso ir fazendo, faço para 4, faço para 5. Se inverteu, começa aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma aqui, então eu tenho uma na horizontal, tenho uma, duas, três, quatro, 5 na vertical e o FH. Tá? É um jeito de calcular. Por que isso é interessante? Por que eu estou passando isso para vocês? Vamos dizer que vocês têm que descobrir a frequência de uma onda, sem saber nada. Vocês têm uma forma de onda lá e vocês querem descobrir qual que é a frequência dela. Vocês não têm um equipamento que diz. O que vocês fazem? Vocês põem um gerador de função e vai mudando a frequência, né? E aí vocês vão tendo noção pelos gráficos de x, y, né? Vocês medem aquela lá e medem de vocês. Vocês podem ir mudando a frequência até, por exemplo, chegar numa relação de 1 para 1, onde vai ficar um círculo. É um jeito, tá? Ou vocês podem ter que descobrir a relação entre duas formas de onda. Então, aí vocês não conseguem mexer nas formas de onda, mas vocês conseguem descobrir a proporção. Então, são vários jeitos, tá? É importante saber tudo isso? Até certo ponto. É preciso entender o que é os gominhos, mas, a grosso modo, tá? A gente vai trabalhar na mesma frequência. Para o que a gente quer, a gente vai trabalhar na mesma frequência. Então, a gente vai trabalhar com a bolinha, tá? Essa bolinha.
Lembrando que aqui todas estão defasadas em 90 graus, tá? Por isso que fica a bolinha perfeita. Mas a gente vai ver que, dependendo da defasagem, muda a forma. E aí é isso que nos interessa mais. Bom, e o outro jeito é um bem mais tranquilo de fazer. Eu gosto mais desse jeito. A gente simplesmente traça uma reta na vertical, uma horizontal e conta quantas vezes intercepta a nossa figura. Então, por exemplo, peguei aqui, ó, traça aqui, traça. Pode ser em qualquer lugar, tá? Que vai dar certo. O que que a gente tem? O F vertical pelo F horizontal vai ser pelo o número de vezes que cortou, então, na horizontal, 1, 2, 3, 4, 4. Número de vezes cortou na vertical, 2. Que é a mesma coisa que 1 meio, desculpa, mesma coisa que 2, né? Sobre 1, ou só o 2. Ou, né, o FV igual a 2FH. É o que a gente tinha feito antes. E a gente pode ir levando isso para outras figuras de Lissajous, é um nome legal de ficar falando, que às vezes não vai ter os gominhos e são mais difíceis de estabelecer por aquele critério. Então, eu prefiro fazer por essa que dá mais, é mais correto e é mais fácil de fazer. Então, o FV pelo FH, número na horizontal 1, 2, 3, na vertical 1, está aqui a minha relação, FV igual a 3FH. E assim a gente vai indo, ó. Mesma coisa, mesma coisa. FV, FH, né? Frequência na vertical, frequência na horizontal. Na horizontal, 6, na vertical, 4. E aí vai indo, né? Aqui tem as outras, né? Para vocês acompanhar, mas a princípio é isso, tá? Não tem dificuldade para fazer por esse método. É só ter paciência e entender o que tu está fazendo. A gente está achando, né, justamente a relação entre as duas frequências, entre as duas formas de ondas que a gente está plotando no XY. Tá? É isso. A gente não vai mexer muito nisso, tá? Talvez vocês façam uma coisa assim em disciplinas mais para frente. Para a gente está interessado em outra coisa. Que outra coisa? A gente está interessado na defasagem. Mas, antes da gente entrar na defasagem, só de curiosidade, o valor máximo de pico, ele também é obtido nesses gráficos. Tá? O nosso y máximo, ou seja, o valor de pico da minha forma de onda que está sendo plotada em y, ela é obtida por aqui, ó. É o valor mais alto que essa elipse atinge. Essa elipse, ou reta, ou seja o que for. E mesma coisa com o x, com a minha forma de onda no x. Então, a partir dessa altura e dessa largura, né, na metade, isso é importante que esse gráfico esteja centralizado, né, de forma que esteja metade para um eixo, metade para o outro, metade para cima, metade para baixo, a gente consegue achar os valores de pico. Outra coisa importante, quando a gente falar o eixo maior quer dizer que isso aqui, ó, tá? É justamente qual é a direção, qual é a inclinação do eixo maior. O eixo maior é a maior linha ali que a gente tem, como se fosse uma espinha dorsal dessa elipse, né? Esse é o eixo maior, ou seja, a direção com que a elipse está direcionada. Então, a gente sempre vai olhar a direção do maior eixo, beleza? Então, a gente consegue achar os valores máximos e a gente consegue saber a direção dessa elipse, olhando esse eixo maior dentro da elipse, né? Com isso, a gente consegue ir para o nosso tópico.
E lembra que eu falei que a defasagem era de 90 quando era redondinho? Por que que eu sabia que era de 90? Por causa disso aqui. Se as nossas formas de onda têm a mesma frequência, que é o nosso caso, porque a gente está focando em circuitos que têm fontes com a mesma frequência, a gente só tem uma frequência, a gente vai ter esses gráficos. Esses são os gráficos importantes para a gente. Por quê? Porque eles dizem a defasagem. Se a defasagem for de 0 graus, a gente tem uma reta. A gente não tem uma bola, a gente tem uma reta. Aqui, ó, essa retinha. Então, se a nossa figura, quando a gente faz o plot lá, XY, der uma reta inclinada nesse sentido, né, que está aqui, a gente sabe que é 0 graus. Se der uma elipse ou algo entre esses formatos, né, se vocês forem aumentando a defasagem, ele vai engordando, né, a retinha ela vai criando barriga. Então, ela vai criando uma barriga e vai aumentando. Ela vai ficando mais larga. Chega um ponto que ela chega nesse aqui, que é 45 graus. É uma elipse onde o maior eixo, o eixo principal, ele está inclinado em 45 graus. É uma elipse bonitinha aqui. Quando a gente vai lá e aumenta mais a defasagem, ela vai engordando e ela chega no 90 graus, onde ela fica uma bolinha, né, uma circular. Chegou no 90, a gente aumenta mais, o eixo principal ele entorta, tá? Ele vem para cá, ele vem com 135. Tá? Então ele vira e vai emagrecendo. Vai emagrecendo até o ponto que ele deu 180 graus. Quando deu 180 graus, é a mesma reta, só que inclinada para o outro lado. E reparem que a gente vai repetindo os comportamentos a partir daqui e vai voltando para aquele ponto. E aí a gente tem um problema. Caso vocês não tenham notado, esse gráfico e esse são iguais. Eu vou botar aqui um triângulo. Esse aqui e esse aqui são iguais. E botar um quadrado. Um quadrado aqui e esse aqui são iguais. Então, quando a gente tem a figura de Lissajous, a gente sempre não, porque tem uns casos de 0 e 180 que são bem claros, né? Mas a gente sempre tem, no restante, duas opções de ângulo, tá? Então, tem que cuidar muito isso quando a gente vai fazer o Lissajous, tá? Se a gente sabe, por exemplo, que é entre 0 e 90 graus, a nossa defasagem não é muita, a gente sabe que é por aqui, ó, tá? Quem está trabalhando nessa região, então não é aqueles de baixo, é os de cima. A gente não está ali entre 270 e 360, a gente está entre 0 e 90. Então, isso ajuda, tá? Mas a gente tem que decorar essas imagens, tá? Para mexer com o XY, para o que a gente quer, tem que saber essas imagens. Então, decorem, achem figuras ou anotem esse desenho aqui, ajuda muito, tá? E a gente tem uma coisinha a mais que a gente pode fazer. Tá? Só para ter uma ideia do conjunto completo, né? Então, a gente tem para a mesma frequência essas variações. A gente tem para cada proporção desenhos diferentes, olha só, para diferentes defasagens. E aí a gente dá um nó na nossa cabeça, né? Não compensa saber todas para a gente, porque a gente quer fazer. Se alguém precisar fazer um trabalho específico sobre isso, aí sim, tu vai lá e consulta uma tabela e vê o que está dando. Tranquilo, tá? Mas para a gente não. Para a gente não precisa. Mas fica de curiosidade. Se alguém quiser parar, pausar o vídeo e ficar admirando as figuras, pode ficar. Não tem problema nenhum. Né? Não vou controlar o pause de vocês. Agora, eu falei do 0, 45, 90,
135. E o que vai acontecer nos intermediários? Nos intermediários a gente consegue calcular sim, tá? Como que a gente faz para calcular? Eu tive de caçar umas figuras antigas, né? Para achar uma boa representação aqui correta também, porque tem muita coisa errada aí na internet, tá? Mas olha só, se a gente estiver trabalhando entre 0 e 90 graus, tá? A gente usa essa fórmula aqui. Se a gente estiver entre 90 e 180 graus, a gente vai usar essa fórmula, tá? Aqui, tá? Do 180 menos seno de A sobre B. E aqui em cima é só o seno, o inverso, né? O arco seno, o seno elevado a menos 1 de A sobre B. Quem que é A, quem que é B? O A é a altura de onde ele corta aqui no eixo, e o B é a altura máxima aqui da minha forma de onda. Só isso. Então, tem outros jeitos, tá? Eu vi aqui, por exemplo, esse aqui, ó, ele, em vez de pegar metade, ele faz das duas extremidades. Ele faz de uma até a outra e aqui de cima de uma até a outra. Tem problema? Não, também dá certo. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo como se fosse 2A dividido por 2B. Então, vai dar na mesma. Se a gente não decorar qual que é o A e qual que é o B, lembrem sempre que o seno, aqui o arco seno, ele tem que ser um número menor que 1. Tá? Então, tem que ser sempre o menor pelo maior. Então, sempre o menor fica no numerador e o maior fica no denominador. Beleza? Que a gente, fazendo isso, a gente consegue calcular o ângulo. E aqui, ó, ele até mostra as opções. Ó, ou... Como que a gente sabe que é um é que é o outro? A inclinação. Entre seno e o 180 menos seno. Inclinado 45, seno. Inclinado 135, 180 menos seno. Fechou? Como que a gente... Vamos tentar fazer alguma coisinha, então. Como que a gente faz algo com isso? Peguei aqui um exemplo, né? Eu achei um legalzinho na internet. E vamos lá, olha só. Tem essa forma de onda aqui, um XY, e eu quero saber a defasagem dessa forma de onda. Primeira coisa, está inclinado 45. Então, eu sei, né, que está nessa direção aqui, né, 45 graus. Então, eu sei que é essa fórmula do φ igual ao arco seno do menor, né, onde ele vai cruzar no eixo, ele cruza o eixo y aqui, né, essa altura, e o meu maior. Tá? Posso usar A, posso usar B, pode usar a letra que vocês quiserem, ou y1, y2, não tem problema. Tá? Sendo que aqui em cima fica o menor e embaixo fica o maior. Então, aqui, tá, eu tenho essa altura e aqui eu tenho essa altura. Arredondando aí, dando um olhômetro, né, nessa escala aqui desse gráfico, eu chutei que era 2,5 e 5. Tá? Então, eu peguei aqui, ó, mais ou menos 2,5, tá? E aqui 5. É só os valores da altura. Fiz o arco seno, 30 graus. Fechou, é isso. Tá? Olha só. Então, a gente pode pegar no nosso circuito, botar no osciloscópio as duas pontas de teste, botar uma medindo, por exemplo, a fonte como referência, e a outra medindo o componente, que a gente quer medir, por exemplo, capacitor, tensão no capacitor. Fizemos isso, a gente plota o XY e ele vai me dar essa elipse. E aí eu faço esse arco seno, da onde ele cruza o eixo Y, dividido pela altura máxima. E isso me dá o meu ângulo. Claro que se eu souber que o quadrante é outro,
né, que não é entre 0 e 90, eu posso fazer desse jeito e faço 360 graus menos esse ângulo que eu achei. Isso vai me dar o resultado para o quadrante, para o quarto quadrante. Tá? Então, isso também é um jeito de resolver. Beleza? Exemplo 2. Mesma coisa. Está inclinado para o outro lado. É o mesmo valor do que eu tinha falado para vocês. Então, 2,5 dividido por 5, arco seno, deu 30 graus. Mas espera aí, é 30 graus? Não. Por quê? A fórmula não é essa. Então, e não é essa. O que é a fórmula? É 180 menos isso. Então, claro que eu poderia ter feito, né, o 180 menos o 30, que vai dar o 150. Então, olha só, inclinou com 135, quer dizer que está naquele quadrante. Então, eu tenho que fazer o 180 menos esse valor, tá? Porque inclinado desse jeito quer dizer que é naquela faixa de valores. Ou a outra opção, se estiver no outro quadrante, é também tirar de 360, também me dá o valor. Tá? Então, é bem fácil de calcular, não é difícil, né? É bem tranquilo. Então, a gente pode fazer isso lá no Circuit Simulator. Tá? Tem como fazer lá. Dei uma fuçada e vi como faz. E não é perfeito, mas dá para fazer. Tá? Então eu vou deixar rodando aqui. Eu botei duas fontes com 40 Hz, 5 volts, 40 Hz, 5 volts, 30 graus. Tá? E aqui 0 graus. Também está 40, né? E aí a opção que vocês vão vir é adicionar o resultado, adicionar o novo diagrama no primeiro e depois adicionar aquele valor no diagrama existente. Para quê? Para exibir aqui embaixo no osciloscópio. E aí a gente tem algumas opções. A gente pode tirar para mostrar a corrente, porque a gente está interessado em achar defasagem entre as tensões, e aí fica só as duas formas de ombro. A gente pode mudar a escala para ficar mais fácil de visualizar. Olha lá, mudei a escala de tempo. Né? E aí, né, é só para ver que tem a defasagem, tá ali a defasagem bonitinha, né? Tá aqui para mostrar RMS e tudo mais, e a gente tem um modo diagrama XY aqui, ó, escondidinho aqui no nosso menu. E se a gente botar isso, olha só, aparece o meu XY. Tá? E aí eu consigo ver o que está acontecendo, a defasagem aqui entre eles. Então, deu ok. Quando vai com o gráfico, com o mouse ali em cima, ó, vocês conseguem posicionar e achar os valores das tensões para fazer aquele arco seno. Então, olha só que legal, a gente consegue fazer aqui, mesmo que uma forma um pouco precária, mas dá para fazer isso que a gente estava querendo aqui no nosso simulador. Tá? E eu acho bem interessante. Então, é legal, por exemplo, a gente anotar, né? Eu anotei aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, o máximo aqui que eu achei foi 5 volts, que bate, né? É o modo XY, então tá batendo. Fica um pouco confuso quem que é o X, quem que é o Y, né? Mas a gente consegue ver pelo máximo se forem valores diferentes. No cruzamento, deu 2,5 aproximadamente. Olha lá, 2,477, né? E aqui em cima deu 5 volts. Se eu aumentar agora a defasagem, ó, o gráfico ele foi ficando mais gordinho. Então, de 30 ele foi para 60, ele ficou mais gordinho. Notem que fica o anterior ali.
tem uma opção, se vocês clicarem com o botão direito, de reiniciar o diagrama. Eu já vou fazer isso e já vou mostrar para vocês. Aqui eu comecei a anotar outros valores, né? Eu peguei o valor ali de 4,33, o máximo continua sendo o mesmo, né? Mas o valor do cruzamento aqui mudou, tá? Ficou 4,363, né? O máximo continuou o mesmo. Só que notem que fica meio ruim, né? Ficar vendo o antigo, né? Então tem como a gente mudar isso, tá? Eu tentei de várias formas até achar aqui, ó, o reiniciar. Aí ele limpa o gráfico antigo e fica só o novo. Tá? Isso é bem interessante. Então tá aqui, né, o nosso XY. Eu vou fuçar mais um pouquinho. Vou lá, ó. A gente fica fuçando. Eu adicionei um outro gráfico que eu estava, na verdade, pensando justamente aqui nos slides para tentar encaixar ele para ficar melhor na tela, né? Aí, depois de um certo sofrimento, tá, eu consegui adicionar os dois gráficos, só que ficou invertido. E aí eu sofro mais um pouco, mas eu consegui aí adicionar mais para a direita, né? Então ficou mais bonitinho ali, só para vocês verem um pouco melhor, né, o nosso diagrama XY por inteiro. Tá? Aumentei a fase em 90, ele ficou uma bolinha. Não ficou uma bolinha perfeita por causa da escala, tá? A escala na horizontal, ela tá maior, ela tá mais espaçada, né? Aí ele não ficou uma bolinha do jeito que deveria. Mas se vocês viessem aqui com o mouse, vocês vão ver que tá 5 por 5. Tá? Então, tá um círculo. Por mais que não pareça aqui nessa escala, tá um círculo. Tá? Aumento mais um pouco, lá, 120. O que vai acontecer? Mudou a inclinação. Não mudou? Olha só que interessante. Vou lá, aumento mais. 180. Opa, 180 que era? Uma reta. Olha lá a retinha. 180 graus. Não é interessante? Vamos lá, mudamos para 0. Qual que era o do 0? A outra retinha, né? Vou lá dar uma reiniciada para limpar, ó. A outra reta. Então a gente consegue, né? Fiz esse exemplo bem simples, só para mostrar realmente esses parâmetros, tá? Então a gente vem, adiciona numa nova bancada, no diagrama, numa nova diagrama, nosso gráfico no novo diagrama, adiciona o segundo no mesmo diagrama, vai lá e muda a defasagem e põe o modo XY. E acabou. Aí vocês conseguem ficar vendo esses diagramas que a gente acabou de fazer. E a gente consegue fazer o seno de um pelo outro, do mesmo jeito que a gente estava fazendo, e achar as defasagens. Tá bom? É bem tranquilo também de fazer. Bom, então, para fechar, para concluir tudo isso, né, a gente viu o deslocamento de fase no Multisim, a gente viu o modo XY, o Lissajous, né, o que é esses padrões e como calcular, tá? E vimos o modo XY no Circuit Simulator. Então, com isso, né, eu espero que a gente tenha abordado boa parte das coisas que a gente tinha por ver em relação a equipamentos de corrente alternada. Tá? A gente ainda vai ter chance de mexer mais um pouquinho em alguns pontos, mas esse era o principal, tá? Era o que estava faltando de importante. Agora o resto a gente está no lucro. Sei que é bastante coisa, deu quase mais uma aula, tá? Mas, como eu falei, esse módulo tem um pouco menos de conteúdo novo. Tentei partilhar aí essas partes práticas em vários, para vocês terem um pouquinho em cada módulo e não ficar sobrecarregado. Espero que tenha dado certo.
e no próximo, né, a gente vê mais algumas coisinhas extras para nos divertir, tá bom? Mas é isso, tá? Bons estudos, boa semana e nos vemos no próximo módulo.